Declaro aberta a 35ª reunião extraordinária da Comissão de Serviços de Infraestrutura da terceira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da 34ª reunião. As senhoras senadoras e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se encontram, aprovadas. Comunicados. Documentos recebidos pela presidência da Comissão de Serviços de Infraestrutura. A presidência comunica o recebimento do aviso número 01003 /SESES /TCU /plenário de autoria do ministro João Augusto Ribeiro Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido nos autos do processo número TC 008.949/2013, dígito 1, que trata de auditoria realizada nas obras de implantação do Parque de Geração de Energia Eólica Casa Nova, no estado da Bahia, conduzidas pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco, CHESF. Acompanham o acórdão, relatório e proposta de deliberação que o fundamentam. Na forma do ato número 3 desta Comissão de Serviços de Infraestrutura de 2012, o aviso será encaminhado à consultoria legislativa para análise e, caso cabível, sugestão de iniciativa ou providência a ser adotado no âmbito desta comissão. Cópia destes documentos encontra-se à disposição de Suas Excelências, as senhoras e os senhores senadores, na secretaria desta comissão. Segundo comunicado, o relato do quarto painel do terceiro ciclo de audiências. O quarto painel tem como tema mineração, governança e logística. Neste quarto painel, contamos com a participação dos senhores Manuel Barreto da Rocha Neto, diretor-presidente da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, Serviço Geológico do Brasil, do Dr. Paulo Guilherme Galvão, diretor de Planejamento e Desenvolvimento da Mineração do Departamento Nacional da Produção Mineral, e do Dr. Carlos Vilhena, da Pinheiro Neto Advogados e especialista em Direito Minerário. O Dr. Manuel Barreto iniciou sua exposição apresentando dados institucionais da CPRM, enfatizando sua função de órgão de execução junto com o DNPM, da Política Mineral Brasileira, elaborada pela Secretaria de Geologia Mineral e Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia, com a missão específica de gerar e difundir o conhecimento geológico e hidrológico básico necessário para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Entre as diversas áreas de atuação da companhia, o palestrante destacou a perfuração de poços de grande profundidade para o combate à seca no Nordeste, o sistema de alerta de cheias, que permite prever com 75 dias de antecedência o nível das águas, no caso aqui específico em Manaus, e orientar a consequente tomada de medidas preventivas, além da elaboração de mapas de risco geológico para a prevenção de acidentes. Outra área que vem recebendo investimentos importantes, somando 60 milhões de dólares nos últimos 5 anos, é a geologia marinha, afirmou o palestrante. O objetivo é consolidar a soberania brasileira sobre a plataforma continental jurídica e pesquisar a área internacional do Atlântico Sul, onde deve ser requerida a área para pesquisa na formação denominada Alto do Rio Grande, com perspectiva até de aumentar a plataforma continental brasileira, explicou o Dr. Manuel Barreto. O governo entendeu que investimento em geologia é investimento em infraestrutura, afirmou. Por essa razão, a atividade foi incluída no PAC e o orçamento da CPRM cresceu de R$ 108 milhões em 2003 para R$ 466 milhões em 2013.
Hoje já existe mapeamento geológico de 2.025.000 quilômetros quadrados, correspondendo a 23,8% do território nacional, dos quais 1.100.000 quilômetros quadrados na escala de 1 para 100 mil e 954.000 quilômetros quadrados na escala de 1 para 250 mil. Com relação ao novo marco regulatório do setor, asseverou ele que a nova função da companhia será subsidiar o planejamento setorial, assessorar o Conselho Nacional de Política Mineral e dar suporte técnico na definição de blocos para licitação. Ele também explicou que a CPRM não é considerada empresa de pesquisa, por isso não acessa o portal da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação, e não tem isenção de impostos na importação de equipamentos. O expositor sugeriu a alteração e inclusão de incisos no artigo 2º da Lei 8.970, de 94, que rege a CPRM, atribuindo essa função, inclusive, além da plataforma continental, e considerou que o acréscimo de atividade de pesquisa mineral decorrente não afetará as demais ações da companhia. Sugeriu ainda a inclusão na lei de diversos dispositivos permitindo maior agilidade e liberdade de atuação da companhia, tais como dispensa de licitação para contratar com órgãos públicos, autorização para terceirização de suas atividades e criação, por decreto, de regulamento simplificado para a contratação de serviços e aquisição de bens. Em resposta a questionamento, o palestrante argumentou que a possibilidade concedida ao governo federal pela legislação proposta de variar o valor da compensação financeira pela exploração mineral, o CEFEM, que é a compensação financeira da exploração mineral, entre os limites de 1% e 4%, se faz necessária, pois minerais são commodities cujo preço é regulado pelo mercado mundial e, assim, preserva-se a flexibilidade para garantir a competitividade do produto brasileiro. O segundo palestrante, o senhor Dr. Paulo Guilherme, afirmou que o mundo será cada vez mais minerodependente e o Brasil deve maximizar o retorno de todos os benefícios desse setor para a sociedade, devendo a atividade mineradora ser continuamente reavaliada, buscando sua competitividade, sustentabilidade e inserção no mercado mundial. Ressalvando que a indústria global de mineração vive uma crise de confiança, o palestrante informou que o setor produz no Brasil cerca de 80 bens minerais, no valor total de 42 bilhões de dólares, e contribui com 20% do valor das exportações de nosso país, com impactos positivos na geração e formalização de empregos, aumento de renda, atração de investimentos e agregação de valor, entre outros benefícios. Na opinião dele, a legislação atual é burocrática, focada no procedimento de outorga como instrumento de gestão, favorece a especulação, oferece poucos instrumentos de atuação e regulação ao poder concedente e não contempla instrumentos para solucionar conflitos. O novo marco, diz ele, busca fortalecer a eficiência do processo regulatório, promover competitividade e sustentabilidade, criar oportunidades de investimento e prover segurança jurídica e acesso aos recursos minerais. A política mineral passará a ser formulada pelo Conselho Nacional de Política Mineral e sua regulação e execução serão conduzidas pela Agência Nacional de Mineração, agência reguladora ANM, agência reguladora criada a partir do Departamento, ou melhor, a agência reguladora a ser criada, caso aprovada pelo Congresso Nacional, a partir do Departamento Nacional de Produção Mineral, concentrando as atividades de fiscalização, outorga, arrecadação e planejamento num contexto estratégico e com maior dinamicidade, segundo ele. Entre várias vantagens que deverão advir da reformulação da legislação, o palestrante citou o aumento da arrecadação com a CEFEM, estimada em 4 a 5 bilhões de reais, e a preocupação com o uso futuro das águas mineradas, de forma a não deixar desassistidas as populações locais após o processo exploratório.
Respondendo a questionamentos, o senhor Paulo Guilherme afirmou que a transição para o novo sistema é viável, que os processos deverão ser drasticamente reduzidos e que o DNPM tem expertise necessária para cumprir a missão atribuída à eventual futura agência, mas que vai demandar acréscimo de orçamento e de recursos humanos. Na sequência, o Dr. Carlos Vilhena manifestou sua preocupação com a proposta do novo marco, que representa uma mudança muito radical, tanto institucional quanto regulatória e arrecadatória. A proposta importa quase integralmente o modelo da exploração do petróleo, quando estas são atividades de características muito diversas. Como aspectos positivos da proposta, o Dr. Vilhena citou a criação do Conselho Nacional e da Agência Nacional de Mineração, a adoção de título único para pesquisa e lavra, eliminando dessa forma incertezas da fase de transição e permitindo ajustar o cronograma da concessão à realidade do projeto. E o reconhecimento de atividade de utilidade pública, reafirmando a importância do setor e facilitando o licenciamento ambiental. Os aspectos negativos, entretanto, segundo eles, são muitos. Mineração é atividade eminentemente privada, nunca estatal. A ingerência, transferindo as decisões de investimento ao Estado, não é positiva, ressaltou o Dr. Vilhena. O Estado não deve ser mola propulsora da atividade. A licitação cabe para áreas de valor conhecido e de posse do Estado, mas a lógica da pesquisa em áreas pouco conhecidas não é adequada. A tendência é a diminuição da competitividade, pois o fim do sistema de prioridade desincentivará a pesquisa por pequenas e médias empresas, e a pesquisa pelo Estado demandará muitos recursos e assunção de riscos. Só as grandes empresas terão condições de concorrer, disse ele. Sair de um sistema objetivo para um sistema subjetivo não é o melhor caminho. Não há na proposta critérios objetivos para a fixação de área para licitação, outorga de títulos, renovação de contratos e cessão de direitos, listou Dr. Vilhena. A cessão de direitos é muito restrita, quando no mundo todo as pequenas empresas ganham dinheiro descobrindo e transferindo para as grandes, que têm condições técnicas e financeiras para explorar, complementou ele. O custo da atividade, que no Brasil já é alto, crescerá significativamente com o aumento da CEFEM, cobrança de bônus de assinatura, bônus de descoberta e participação nos resultados da lavra. A possibilidade de o Executivo mudar a alíquota da CEFEM traz também insegurança jurídica, afirmou o Dr. Vilhena. Além da falta de clareza sobre a transição de um sistema para outro, haverá significativo aumento de burocracia, pois se permanecerem 25% dos atuais 140 mil contratos, contabilizando uma média de 5 por dia, seriam necessários 27 anos para executar essa transição, avaliou ele. Tudo está por regularizar, pois muda o modus operandi e até a jurisprudência, além do trabalho adicional que será demandado por licitações e chamadas públicas, completou o Dr. Vilhena. A esse respeito, o Dr. Paulo Guilherme, ele se contrapôs dizendo que com a utilização de novas tecnologias e de sistemas e de programas de computador, esses 140 mil contratos seriam rapidamente resolvidos e não se poderia fazer, portanto, um cálculo aritmético de dividir 140 mil contratos por 20 anos, o que daria uma média de 5 por dia, e que seria necessário, então, mais de 20 anos para executar essa transição. Em resposta a questionamentos, o Dr. Vilhena afirmou desconhecer se outros países adotam legislação semelhante à proposta, mas que Austrália, Chile e Peru, com legislações muito mais próximas da atualmente em vigor, atraem mais investimentos no setor. Afirmou ainda que a proposta é muito genérica e que o efeito dependerá da forma de sua aplicação, mas que a probabilidade maior é de afastar investimentos.
As atuais concessões serão mantidas, mas como as transferências para terceiros serão geridas pela nova lei, isso afetará em especial empresas com ações na Bolsa, tendendo a gerar judicialização. Dos supostos objetivos listados na exposição de motivos do projeto de lei do novo marco regulatório, a proposta torna a realidade apenas o fortalecimento da ação do Estado e o aumento do recolhimento da CEFEM, concluiu o Dr. Vilhena. Terceiro comunicado desta reunião, panorama econômico, economias emergentes e atual realidade internacional. As economias emergentes, elas sofreram bastante, como nós sabemos, com as consequências da crise de 2008 e mostram que não serão os indutores da recuperação internacional que ora se esboça. As análises de setores intelectuais e governamentais no Brasil, que previam um novo cenário mundial liderado pelos países em desenvolvimento, revelaram-se fantasiosas. Essas projeções tiveram com frequência um viés doutrinário e agora são desmentidas pelos fatos. O Brasil, a Rússia, a Índia, a China desaceleraram seu crescimento e se veem às voltas com problemas que não lhes permitirão impulsionar a economia mundial no futuro previsível. A Índia acaba de adotar medidas de controle de saída de capitais na tentativa de estancar a desvalorização da rupia, sua moeda. Embora as autoridades indianas tenham declarado que são medidas que não se referem aos fluxos monetários de investimentos estrangeiros, há um efeito demonstração que afeta outros países em desenvolvimento, como o Brasil. Os grandes fundos de investimentos internacionais têm levado seus recursos para os Estados Unidos, com vistas a se beneficiar da perspectiva do fim da flexibilização monetária, o quantitative easing, e da possível alta dos juros americanos. A Índia, cujo crescimento diminuiu como o dos outros emergentes, está às voltas com déficit em sua conta corrente com o exterior e tem de se preocupar com suas volumosas aquisições externas de petróleo. As suas reservas, de aproximadamente 280 bilhões de dólares, não são suficientes para tranquilizar o governo e os investidores externos. Algumas vantagens, como não depender da exportação de commodities, ter uma população jovem e um setor de serviços onde é importante a tecnologia da informação, não são suficientes para neutralizar os óbices atuais a uma retomada do crescimento. A Rússia, que no ano passado entrou para a OMC e tenta modernizar a sua economia, é exportadora de commodities como o petróleo, o gás, o aço e o alumínio, sempre com pequeno grau de processamento. Apesar de detentora de uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo, está exposta à volatilidade de preços. Foi muito prejudicada pela crise de 2008, quando se ressentiu da escassez de crédito internacional, mas conseguiu recuperar-se bem com a ajuda dos preços do petróleo favoráveis em 2011 e 2012. Entre os fatores negativos, além da vulnerabilidade aos preços internacionais, contam o envelhecimento de sua força de trabalho e a deficiência em investimentos na infraestrutura. A China, por sua vez, está em fase de transição, induzida pelo governo, de uma economia exportadora para o foco no consumo interno. Esse ajuste, aliado a uma economia internacional menos dinâmica, acarreta diminuição na taxa de crescimento, que deve ficar em 2013, como aqui já foi verificado, em torno de 7,5%. O seu ímpeto importador já se arrefeceu e compra menos no mercado internacional. No momento, preocupa-se com o problema do excessivo endividamento, tanto de empresas privadas quanto de governos locais. Para combater as consequências da crise de 2008, o governo central chinês facilitou o crédito, principalmente para obras de infraestrutura e para a habitação. A infraestrutura agora está superdimensionada em várias situações e, com o desaquecimento da economia, o pagamento de dívidas se vê dificultado. Na verdade, não se sabe a real dimensão desse problema, pois existe na China um sistema bancário paralelo, informal,
sobre o qual as informações são escassas. No longo prazo, deve-se notar que, a exemplo de outras economias, como a da Rússia, da Alemanha e do Japão, a população chinesa está envelhecendo. A maior idade da mão de obra diminui a produtividade e sobrecarrega o sistema previdenciário. Em relação ao Brasil, o modelo de estímulo ao consumo adotado para combater os efeitos da crise de 2008 esgotou-se e não se investiu de modo adequado em obras de infraestrutura. Há uma dependência excessiva da exportação de commodities cujos preços têm caído. Soma-se agora a questão da desvalorização abrupta do real, causada pela saída de capitais financeiros atraídos pela possibilidade de ganhos futuros nos Estados Unidos e, em parte, pela desaceleração de nossa economia. As medidas tomadas pela Índia aumentam a desconfiança dos gestores de fundos internacionais e nossas reservas, embora maiores do que as indianas, podem não ser consideradas suficientes pelos investidores. No cenário internacional que se desenha, não se vislumbra no futuro próximo uma melhoria da situação brasileira. A atual retomada econômica da Europa, liderada pela Alemanha, pelo Reino Unido e pela França, bem como a recuperação do Japão e dos Estados Unidos, indicam que um possível crescimento mundial deverá ter mais apoio nas economias tradicionais do que nas emergentes. Nesse cenário, é provável que o principal propulsor seja a economia dos Estados Unidos, onde já está em curso a reanimação da indústria manufatureira. Ademais, contribuem para essa função a dimensão dos recursos, assim como a liberdade e a criatividade da economia americana. Quarto comunicado, o panorama da infraestrutura na palavra de especialistas. A empresa de pesquisa energética, a EPE, divulgou dados segundo os quais, nos 6 primeiros meses deste ano, o consumo total de energia aumentou 2,8% no Brasil, puxado pela demanda residencial. Somente em junho subiu 5,2%. E no ano passado, enquanto o Produto Interno Bruto cresceu somente 0,9%, o consumo de energia aumentou em 3,8%. Os dados revelam que a redução de tarifas concedida pelo governo no início do ano, de cerca de 20%, promoveu um incentivo ainda maior ao consumo. Esse aumento ocorreu num período de seca, quando as usinas hidrelétricas, que têm energia mais barata, precisaram do reforço das termoelétricas para atender a demanda, elevando assim os custos para as distribuidoras. Por outro lado, a implantação de medidas de incentivo à economia de energia é lenta. O sistema de bandeira tarifária, que vincula os custos da energia à tarifa, só começará a valer a partir de 2014. Especialistas criticam sinais do governo que consideram contraditórios. Segundo estimativa de Reginaldo Medeiros, presidente executivo da Associação Brasileira de Comercializadores de Energia, a Abracel, a redução de 20% nas tarifas vai provocar um aumento em torno de 4% na demanda de energia, e nenhuma campanha foi lançada no primeiro semestre para incentivar a economia de energia nas residências. O presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRADEE, Nelson Leite, acredita que as medidas de incentivo à economia de energia deixaram de ser adotadas por receio de que a população entendesse tais campanhas como um sinal de que havia risco de racionamento. Segundo Leite, não temos no Brasil medidas estruturadas para estimular o consumo consciente ou resposta pelo lado da demanda. O presidente do Instituto Ascende Brasil, Cláudio Salles, também aponta o desconhecimento sobre o real custo da energia como um dos motivos para seu uso perdulário. No seu entender, esse problema foi agravado com a forte politização do tema quando do anúncio do corte de tarifas pelo governo federal.
A coordenadora do Proteste, Maria Inês Dolci, recordou que ainda são escassas as campanhas de esclarecimento da população sobre o uso eficiente da energia. Segundo ela, o governo anunciou a redução da tarifa, mas não fez nenhuma campanha de esclarecimento para economizar energia. A redução da tarifa, a ideia, o que inspirou o governo a adotar a medida de redução da tarifa em até 20% na ponta, no domicílio, foi exatamente a de fazer com que houvesse uma diminuição no gasto com a energia, ou seja, que houvesse uma poupança por parte das famílias, dos domicílios das famílias, no pagamento das tarifas de energia. Mas o que aconteceu com isso foi que as tarifas foram reduzidas, mas o consumo aumentou. E com isso essa enorme diferença entre do aumento da energia no ano passado, do aumento do consumo da energia no ano passado,